O governo está mexendo nos impostos de tudo quanto é lado, renda fixa, fundos e agora até os criptoativos entraram no radar. E o mais preocupante é que as mudanças estão vindo em ondas uma atrás da outra, com atualizações praticamente toda semana ou quase todos os dias. E é tanta alteração em seguida que parece ser até intencional. Quando você entende a regra, eles pegam e mudam mais uma vez a regra. E por isso nesse vídeo eu não quero dar nenhum alarmismo, mas explicar com clareza o que está acontecendo agora. E a gente vai falar sobre esse novo imposto de 17,5% sobre criptoativos e entender quando que ele começa a valer, quais ativos ele atinge e principalmente se existe alguma maneira legalizada de evitar ou reduzir esse imposto que hoje está em formato de medida provisória, mas pode virar lei muito em breve. Então fica comigo até o final, porque o que está em jogo aqui é o seu lucro, o risco que você correu e o governo quer tirar isso de você e também tirar a sua liberdade. Então vamos lá, mas antes deixa o like aqui embaixo que me ajuda demais, se inscreve no canal para você continuar atualizado sobre o mercado cripto e também macroeconomia e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Então notícia, Lula acaba com isenção do imposto para criptomoedas até R$35 mil e vai tributar autocustódia. As regras elas devem ser validadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias ou perdem a validade. Então só aqui já temos algumas coisas importantes. Não tem mais isenção de cripto até R$35 mil, que antes se você fizesse vendas em corretoras nacionais até R$35 mil, você era isento. Aí com essa MP sendo validada pelo Congresso Nacional, que tem até 120 dias ainda para fazer isso, né? Se for validada não tem mais a isenção dos R$35 mil, só que tem datas para isso acontecer. Então também a gente tem que ficar muito atento a essas datas aqui. Então pegando aqui no geral, ó, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou na noite da quarta-feira, dia 11, a nova medida provisória 1303/2025 para especificar o novo regime de tributação de investimentos no Brasil, acabando inclusive com a isenção do imposto para criptomoedas de até R$35 mil. Então, o governo está sedento para mais e mais impostos. Dispõe sobre a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país e dá outras providências, diz o caput da MP que entra em vigor imediatamente. Então, isso daqui é bem importante também e tem força de lei. Continuando aqui, ó, publicada em seção extra do Diário Oficial da União, que inclusive eu vou destrinchar um pouco mais sobre esse diário, que eu abri o documento oficial. A medida conta com a assinatura conjunta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Assim, o novo texto surge como resposta às recentes polêmicas com o aumento do IOF no Brasil, que desagradaram o Congresso Nacional. Quem lembra aí da história, alguns dias atrás do IOF, né, que era de 1,1%, subiu para 3,5%. Eles não voltaram atrás do IOF para conversão de dólar e câmbio, né? Ou seja, a classe média principalmente é a que está mais se lascando e agora também a classe mais pobre que tem pouco dinheiro para investir e vai ter que pagar imposto também, que antes tinha isenção, agora não tem mais. Então temos lá o ministro do Absolute Imposto que deu a assinatura conjunta, né? E nós sabemos que esse é o governo do imposto. Em hipótese alguma eles cortam gastos, eles sempre jogam no colo do cidadão. O novo imposto do Lula acaba com a isenção de até 35 mil e agora cobra 17,5% dos lucros. Isso também é importante, né? Que o pessoal confunde se é sobre o valor total investido, não é só sobre os lucros, devendo ser pagos trimestralmente. Isso é outra coisa que mudou e eu já vou trazer também um resumo sobre isso. Ou seja, a cada 3 meses, se você fizer operações e tiver lucro, né? Pega o seu preço de venda e subtrai do preço de compra. Se tiver lucro nessa operação, você tem que pagar 17,5% a cada 3 meses. A nova MP deixa claro que estabelece uma nova cobrança de impostos para todos os ativos virtuais, que inclui aí NFTs, stablecoins, criptomoedas e criptoativos. Em seguida, deixa claro que agora os investidores, pessoa física e jurídica, eles devem pagar o imposto de 17,5% sobre seus lucros líquidos, já deduzindo taxas cobradas por plataformas, inclusive. Aí aqui, ó, artigo 31. No caso das pessoas físicas residentes no país e das pessoas jurídicas isentas ou optantes pelo Simples Nacional, os rendimentos, inclusive os ganhos líquidos de que trata o artigo 30, ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda alíquota de 17,5%. Então vocês estão vendo que o negócio é feio, só que até o final eu vou mostrar que a gente ainda tem algumas soluções por enquanto, porque como vocês viram, a todo momento eles estão mudando as regras e essas regras podem ser mudadas mais uma vez, por isso se inscreva aqui para você continuar informado. Uma coisa que é bem importante esclarecer é que isso ainda não é lei, mas é uma medida provisória, ou seja, uma medida provisória é um instrumento com força de lei, ela tem a força de uma lei, adotada pelo presidente da República em caso de relevância e urgência para o país, porque ela produz efeito imediato, ou seja,
já vale ao mesmo tempo em que tramita no Congresso, mas ela depende da aprovação da Câmara e do Senado para que seja transformada definitivamente em lei. O prazo de vigência inicial é de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, ou seja, mais 60 dias. Então o que acontece agora? Essa medida provisória ela já está valendo, só que, como é uma questão tributária, essa medida provisória não está valendo a partir de hoje na prática para nós. O que eu quero dizer com isso? Se você fizer vendas agora com lucro, você não vai pagar os 17,5 e por enquanto vale a regra antiga, que eu já vou falar um pouco sobre ela também, comparar com essa regra nova. Mas se em 60 dias eles votarem e aprovarem isso, aí sim isso vai valer como lei, aí a regra antiga já deixa de valer. Caso eles não votem dentro de 60 dias, ainda esse prazo vai ser prorrogado por mais 60 dias, que eles ainda podem fazer a votação. Ou seja, o primeiro prazo é até agosto, mais ou menos dia 12 de agosto, para nós vermos se eles vão votar ou não. Se não tiver votação e não chegarem a um consenso, é prorrogado por mais 60 dias. Aí temos até outubro para ver se ela vai ser aprovada ou não, para começar a valer de fato em 1º de janeiro de 2026. Então isso que é uma coisa bem importante, porque muita gente está confundindo, porque a MP ela passa a valer de imediato, só que nesse caso a prática mesmo dos impostos, etc., é só a partir do 1º de janeiro de 2026. Então pegando um antes e depois aqui da MP. Antes da MP, o que ainda está valendo nesse momento, né? Para corretoras nacionais, nós temos isenção de até R$35 mil com lucro, ou seja, qualquer troca que você faça de cripto, comprei Bitcoin, troquei por Ethereum. Se eu tiver lucro nessa operação, mas eu vendi um valor abaixo de R$35 mil dentro de um mês, eu não preciso pagar nenhum imposto. Só que se eu fizer vendas durante um mês que somam acima de R$35 mil, essas vendas sim estão sujeitas a uma tributação de 15%, que também é sobre o lucro, tá? E nesse caso não existe compensação de prejuízo. Ainda antes da MP, para corretoras internacionais tem uma diferença das corretoras nacionais, que a gente já fala isso bastante aqui. Vendas acima de qualquer valor com lucro estão sujeitas à tributação sobre o lucro de 15%. Ou seja, independente do valor que você fizer a venda em uma corretora internacional, você tem que pagar 15% sobre o seu lucro. Lembrando que é sobre lucro, não sobre o valor total investido. Número 2. Existe compensação de prejuízo. Por isso, a soma geral de lucro/prejuízo anual é utilizada para calcular o imposto de 15% anualmente. Então, o que pode ser uma vantagem na internacional é se você tem prejuízo em algum ativo, você faz a venda desse ativo com prejuízo para vender o ativo com lucro, e aí você não precisa pagar imposto, porque se o prejuízo for de 5 mil e o lucro de 5 mil, você fica no 0 a 0 e não tem imposto a pagar. Além disso, antes da MP, existe uma tabela progressiva de imposto. Se você tem até 5 milhões de reais em ganhos, você paga 15% sobre o lucro. De 5 a 10 você paga 17,5%, de 10 a 30 paga 20% e de 30 milhões paga 22,5%. Ou seja, primeira coisa que a gente percebe aqui, com a mudança, favorece quem? Quem tem mais de 10 a 30 milhões aqui investidos, porque eles deixam de pagar os 22,5%, os 20% e passam a pagar menos, né? 17,5%. Já os pobres, classe média alta e até os ricos, né? Se lascaram, principalmente a classe média que mais se lascou, porque não tem mais isenção, além disso a alíquota mínima não é mais 15%, é 17,5%. Então tudo isso é o antes da MP. Agora, como é que fica depois da MP? A regra é única para corretoras nacionais e no exterior, não tem essa diferença mais. Número 2, a alíquota é fixa em 17,5% sobre os ganhos, lembrando que é sobre o lucro, não sobre o valor investido. Número 3, compensação de prejuízo, ela é restrita e só pode ser feito dentro do mesmo trimestre que você teve o lucro ou até 5 trimestres anteriores. Um exemplo, se você tem prejuízo de 50 mil reais na XRP e um lucro de 50 mil em Bitcoin, você pode abater o lucro, né, com esse prejuízo em 0%, assim ficando com 0% de imposto a pagar. Lembrando que tem esse adendo, ela é restrita ao mesmo trimestre da operação ou até 5 trimestres anteriores, né? Se nos 5 trimestres anteriores você teve algum prejuízo, também dá para compensar com o lucro que você teve nesse trimestre. Depois que passou o trimestre que você fez a operação de lucro, não tem o que fazer. Número 4, isenção de 35 mil não vale mais para cripto. Então não existe mais isenção em cripto. Número 5, apuração e pagamento do imposto, ele é trimestral. A cada 3 meses você tem que fazer a apuração e pagar imposto se você tiver lucro. Aí uma dúvida que pode surgir disso. O imposto eu pago sobre o lucro trimestral ou somente na alienação? Basicamente, se eu estou holdando Bitcoin e eu estou no lucro e eu não fiz nenhuma venda, eu tenho que pagar imposto sobre esse lucro mesmo sem vender? Ou eu só pago se eu fizer alguma troca desse Bitcoin por outro ativo? Puxando aqui uma parte da MP, né? Artigo 31. No caso das pessoas físicas residentes no país e das pessoas jurídicas isentas optantes pelo Simples Nacional, os rendimentos, inclusive os ganhos líquidos, de que trata o artigo 30, ficam sujeitos à incidência do imposto
Então isso daqui que é importante. Sobre a renda, a alíquota de 17,5%. Então é somente quando você faz ganhos líquidos, quando você faz uma troca. Então no hold eu não pago, mas se eu fizer alguma troca, aí eu tenho que pagar 17,5% sobre o lucro. Outras coisas importantes aqui. Exchanges nacionais e estrangeiras e carteiras de autocustódia estão na mira da Receita. O imposto de renda sobre qualquer venda ou troca entre criptoativos com alguma valorização, é aqui que você vai pagar imposto, né? Quando você faz qualquer venda ou troca entre criptoativos, ou pode ser para real também, moeda fiduciária, você também tem que pagar imposto. E a MP entra em vigor de imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para continuar valendo. Então, nessa brincadeira, a classe média foi a mais afetada, porque perdeu a isenção e a alíquota mínima subiu para 17,5%. Para os magnatas, foi bom porque pagavam 22,5% e passam a pagar 17,5% sobre o lucro. Mais uma vez, reforçando sobre a questão das datas, né? Quando que isso realmente entra em vigor? A MP já está em vigor e ela vai passar por votação para ver se vira lei oficial e aí não tem mais o que fazer. Só que independente do que acontecer, isso só passa a valer aqui, ó, nessa data de 1º de janeiro de 2026, eu peguei aqui no documento oficial, ó. Esta medida provisória entra em vigor na data de publicação e produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, quanto aos artigo 1º ao artigo 60, artigo 63 e 74 das criptos e ativos digitais, aqui no capítulo 5, ó. Repara que é artigo 31, artigo 30... Então, esses aqui é só a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, pegando um resumo geral na mudança da tributação dos investimentos com essas MPs, né? Primeira coisa, poupança continua em 0%. Investimentos de renda fixa lá, né, que antes eram isentos, agora não são mais, 5% de imposto. CRIs e CRAS, que tinham 0, agora são 5%. Debentures, que eram de 15 a 22,5, ficou em 17,5%. Debentures também aqui subiu para 5% incentivadas. COI, que era de 15 a 22,5, ficou em 17,5%. Ações com ganho de capital era 15%, agora passa a ser 17,5%. Ações / dividendos ainda estão zerados, né, por enquanto, mas eu não sei até quanto tempo isso vai durar. Ações day trade e swing trade era de 20% e 15%, agora é 17,5%. Títulos públicos, CDBs e LCs, era 15% e 22,5%, né? A tabela progressiva agora é fixo em 17,5%. Então, para aqueles que deixam mais tempo para pagar a alíquota mínima, se lascaram, mas aqueles que deixam pouco tempo, eles tiveram uma diminuição aqui no imposto. FIIs, FIAGRO, FIINFRA, FIP, era 20% e 0%, agora 17,5%. FIIs, FIAGRO, FIINFRA e FIIP, que são os proventos, né, os rendimentos, era 0%, agora vai ficar em 5%. Fundos abertos, era variável, agora é 17,5%. Cripto tinha isenção até 35 mil reais, né, para corretoras nacionais, aí vai passar para 17,5% de imposto sobre o lucro. Ou seja, no geral, a maior parte das categorias de investimento, todas se lascaram com essa questão de imposto e cripto também. E cripto também tem um grande problema, mas da mesma forma que isso é um problema, o mercado de cripto também traz a solução para o mesmo problema, porque cripto nasceu justamente para isso, para combater as amarras dos órgãos centralizadores. E antes de apresentar aqui algumas soluções para vocês, eu tenho que fazer um aviso, porque é essencial aprender a mexer com criptomoedas, entender fundamentos e aprender a mexer no DeFi. Se você quiser aprender a fazer isso comigo, né, dominar o mercado cripto com método e estratégia, aprendendo a investir na maneira correta, gerenciar risco e aprender a utilizar o DeFi, principalmente, que vem sendo muito importante, e as regras aqui de imposto que vão mudar, né, se vai ser um módulo que a gente vai regravar no futuro, do jeito que está indo as coisas. Com 12 meses de acesso à nossa comunidade exclusiva do WhatsApp, comunidade do Discord, onde todos os dias nós estamos lá dentro do WhatsApp respondendo alunos, os alunos também estão mandando mensagens. Toda semana temos 2 encontros semanais, um de tirar dúvidas e um outro encontro de atualização de mercado. Então, se você quiser fazer parte dessa turma do RCC, que as vagas vão fechar em breve, em algumas horas, você pode se inscrever clicando no primeiro link da descrição ou escaneando o QR Code aqui na tela se você está na televisão. Se você tem alguma dúvida, também tem o link aqui do meu suporte. Agora, pegando aqui algumas soluções possíveis para este problema. Primeira coisa é que a MP, ela precisa ser aprovada pelo Congresso para se tornar lei definitiva, e isso tem validade de 120 dias. Caso ela seja mantida, as novas regras passarão a valer a partir de janeiro de 2026. Então, até isso acontecer, ó, da data atual até dia 1º de 2026, existem aí 203 dias. Nesse prazo, o que é importante, ainda faltam 6 meses para isso acontecer. Dentro de 6 meses, a gente tem que fazer o planejamento tributário para evitar esses impostos de maneira legal, tá? Então, a primeira solução ela é para curtíssimo prazo, ou seja, para esse ano apenas. Aí, se essa MP virar lei, aí a gente tem que aprender sobre as outras questões. Mas, por enquanto, eu vou
vou falar sobre esse curtíssimo prazo e o que dá para fazer agora. Temos ainda 6 meses até a virada do ano. Uma coisa interessante aqui nas corretoras internacionais é que nas corretoras nacionais temos isenção de 35 mil por mês. Como que o imposto é calculado hoje? O imposto ele é calculado com base no preço médio. Ou seja, existe uma regra que eu passo sempre para os alunos do RCC de imposto que dá para utilizar, que é o seguinte: ao final de cada mês, fazer vendas abaixo de 35 mil reais para fazer recompras no mês seguinte, na virada do mês. Preferencialmente isso é feito no último dia do mês, ou seja, estamos no mês de junho, o último dia vai ser segunda-feira, dia 30. Na segunda, próximo à meia-noite, né? Preferencialmente próximo à meia-noite, você faz uma venda abaixo dos 35 mil, de 34.500 e recompra o mesmo valor no dia 1º de julho. Dessa forma, se o seu preço médio está ali nos 70 mil dólares, digamos assim, do Bitcoin, só ao fazer essa troca, você vai manter a mesma quantidade de Bitcoin na sua carteira, porque não vai dar tempo do Bitcoin fazer uma grande oscilação nessa virada, né? Em alguns minutos não dá tempo de ter uma grande mudança de preço, e o seu preço médio sobe bastante aos olhos da Receita. Fazendo esse processo, nos próximos 6 meses, provavelmente seu preço médio vai ficar muito próximo do valor atual do mercado. Então imagine você, como na nossa carteira, por exemplo, que investimos lá, como por exemplo na nossa carteira da SCC, que tem compras que fizemos do Bitcoin ali na região dos 16 mil dólares. Então o preço médio para hoje, né, o lucro seria muito grande. Mas fazendo essa estratégia, nós conseguimos aproximar bastante o preço médio do valor atual de mercado. Aí quando você vai fazer uma venda, o cálculo do imposto sobre o lucro vai ser apenas sobre o lucro com relação ao preço médio atual, né? Não o preço médio lá de 2022 que estava em 16 mil dólares. E aí o lucro é enorme, né? Só que na prática você teve todo esse lucro, mas conseguiu aumentar bastante o preço médio sem mudar a quantidade de Bitcoin ou a quantidade de criptos que você tem. Só atenção ao seguinte: qualquer troca que você faça em cripto durante o mês inteiro vai entrar na conta. Então cuidado para não fazer trocas no início do mês, aí você esquece dessas trocas, aí faz uma troca no final do mês. Se você fizer tudo isso dentro de corretoras nacionais, tudo será reportado para a Receita e aí, hora ou outra, você pode se lascar se você esqueceu que fez essas transações no início do mês. Bom, fazendo isso daqui, você tem 6 meses aí para fazer essa isenção, 6 vezes 35. Você tem em média 210 mil reais aí para você subir o seu preço médio. Então, para boa parte das pessoas, isso daqui já vai funcionar para até não precisar pagar nada de imposto. Só que tem pessoas que têm mais do que isso. Aí, para isso, tem algumas coisas a mais, né, que dá para utilizar o DeFi, stablecoins, etc. Mas, ainda falando sobre soluções, você tem até outubro para cobrar o seu deputado ou senador para que eles revoguem essa MP. Tem essa esperança também, mas do jeito que está esse governo do imposto, acho difícil, né? É mais provável que seja aprovada do que rejeitada. Número 2. Dá para utilizar stablecoins, como por exemplo a BRLA, que é uma stablecoin de real, ou a BRL1, que também é uma stablecoin de real. Tem outras stablecoins de real, né, que também dá para utilizar, onde você faz um Pix, compra a BRLA, compra a BRL1, que é uma stablecoin de real. Com essa stablecoin, aí sim você compra um Bitcoin, pode ser de P2P, ou você compra Bitcoin através de alguma plataforma no exterior. Terceira questão. Vai começar a aumentar o mercado paralelo, assim como aconteceu na Argentina, onde tinha aquele dólar blue, o dólar do Coldplay, tinham vários tipos de dólares paralelos, né? Porque o governo colocou várias restrições e o Brasil está caminhando para esse tipo de coisa. Por enquanto, esse mercado paralelo deve aparecer aí nessa questão de P2P, de stablecoin de real, então tudo isso vai aumentar agora no Brasil, se isso for aprovado. Só que eu não duvido em nada que nas próximas vezes que eles quiserem mudar alguma lei, não seja alguma coisa sobre hold ou alguma coisa sobre limite de investimento no exterior, assim como aconteceu na Argentina. Então o pessoal tem que acordar também. Número 4. Existem cartões de criptomoedas onde você pode usar as suas criptos e pagar diretamente usando esses cartões. Existem vários tipos de cartões, né, dentro do mercado de cripto que dá para utilizar. Dá para utilizar P2P também, como eu mencionei, né, o mercado paralelo. Corretoras nacionais, muitas vão quebrar ou vão deixar de funcionar, né? Muitas corretoras vão sofrer com isso porque todas as nacionais informam a Receita. Simplesmente as pessoas vão parar de utilizar corretoras nacionais, vão passar a utilizar corretoras estrangeiras que não reportam para a Receita. E um sétimo ponto, principalmente para quem tem 1 milhão ou mais investidos, aí sim vale a pena pensar em regras, ver com advogado aí formas de reduzir imposto utilizando aí holdings ou talvez pegar nacionalidade em outros países, né? Coloquei aqui um exemplo, o Paraguai. Ele é um destino atraente para criptoinvestidores em busca de um ambiente livre de burocracia e restrições governamentais que poderiam retardar o desenvolvimento do mercado. No Paraguai, não só não há imposto sobre os ganhos de criptomoedas, como também não é necessário declarar nem as transações, nem as suas criptos. El Salvador também é um país que estimula isso, Panamá,
Tem vários casos desse tipo, né? Tem lá em Dubai também, ó, Emirados Árabes também, eles têm isenção para cripto. Então, se você tiver um bom advogado, também ele pode resolver bem esse problema para você, se isso for aprovado. Lembrando disso, né? Se for aprovado. Então, basicamente, para quem não tem tanto dinheiro, a primeira solução é a melhor possível. Para quem tem mais dinheiro, já 1 milhão ou mais, né? Você vai remediar um pouco fazendo aquilo que eu mencionei de fazer vendas por mês. Dá para usar o CPF de 2 pessoas também para fazer isso, mas você tem que entender um pouco da parte tributária, mas dá para amenizar bem. Só que para aqueles que têm mais dinheiro investido, aí essas opções aqui eu acredito que sejam as melhores, tá bom? No mais, temos essas coisas aqui também, ó, cobrar os senadores e deputados, uso de stablecoins também vai acontecer bastante, principalmente para quem não tem tanto dinheiro assim investido, né? Mercado paralelo, P2P também serve bem e cartão de cripto também serve bem para valores menores. Agora também, dupla, compartilha aqui sua opinião e o que você está fazendo com relação a isso. Se planejem para não pagar imposto à toa para o governo, tá bom? Lembrando que para aqueles que quiserem aprender a investir no mercado cripto, usar as ferramentas que existem no mercado, principalmente o DeFi e a questão da autocustódia, tem o RCC que vocês podem entrar ainda nessa turma que vai fechar em breve. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, lembrando que podem ter mudanças ainda, assim como eles estão fazendo mudanças quase todos os dias, né? Praticamente diárias, e ainda é uma MP. No mais, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você continuar atualizado sobre cripto, investimentos e macroeconomia. Eu sou o Eric e te espero no próximo vídeo.